A Bíblia fala mistérios maravilhosos. E o livro de Salmo é muito misterioso. O livro de Salmo ele foi escrito, na maioria dele, observando mensagens dadas na Arca da Aliança. Apesar do Salmo ser atribuído a Davi, não foi escrito por Davi. Tem salmo que você nota que não foi escrito por Davi. Foi atribuído a Davi, não foi escrito por Davi. Tem salmo que você nota que não foi escrito por Davi. Foi atribuído a Davi. Foi ditado pelos anjos. Você acha que periodicamente, vários períodos, várias vezes, os anjos desciam e falavam através da Arca da Aliança o quê? Os anjos iam falar o quê? A novela das 8? Eles iam citar coisas como o livro de Salmo, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Então, tanto o livro de Salmo, como o livro de Provérbio, como o livro de Eclesiastes, são de origem da Arca da Aliança. A Bíblia mesmo diz que Deus antigamente falou através de anjos. Olha aí. Miguel falou muitas vezes na Arca da Aliança, o próprio Jesus falou. Tem salmo que não é Davi. Você nota que não é Davi. Salmos com profecia acerca das costelas de Cristo, ou da capa dele sendo lançada à sorte. Aquilo era uma profecia dada por um anjo. E até mesmo foram vários escritores o livro de Salmo. Teve Sofá, teve outros. Quem eram esses escritores? Quem era? Eram sacerdotes. Foram deles, esse salmo, foram escritos por ele e ditados por anjos. Que maravilha, né? Nós temos em nossa mão livros que foram citados por anjos. Aí cada anjo tem a sua doutrina. Melquisedeque tem sua doutrina, o arcanjo Miguel tem a sua doutrina, Gabriel tem sua doutrina, Rafael também. Olha o tanto de anjo. Então, os salmos são maravilhosos por isso. Que os salmos não são assim uma porção de cânticozinhos bonitos para citar quando a gente não estiver fazendo nada na vida. Não é isso. Os salmos é uns cantozinhos tão bonito que nós cita assim quando as situações especiais. Não. O maior livro de rezas do nosso mundo é o livro de Salmo. E não existe apenas 100 e poucos salmos, são mais de 500 salmos. Os judeus não iam abrir. Eles abriram, mas não abriram totalmente. E esses salmos que não colocaram na Bíblia, não entrou no cânon, eles têm realidades incríveis e revelações incríveis. E muitos deles foram guardados pelo poder que ele tem, e outros porque os judeus dominantes da época não acreditavam nas suas palavras. Então existem milhares de salmos escondidos. E um dia vai ser exposto e você vai ver como são poderosos. Ok? Então quando você citar o livro de Salmo, você vai ver que a probabilidade desse salmo que você está citando ser uma mensagem de anjo é 70%. 70%. E é um livro quase mágico, porque a magia era feita cantando. Cristo cantava os salmos. O livro de Salmos, ele foi copiado da Arca da Aliança. Então o sacerdote entrava na Arca da Aliança e ali aparecia um ser, podia ser anjo, Melquisedeque, a sabedoria. Você acha que foi Salomão mesmo que escreveu o livro de sabedoria? Que tem o livro de sabedoria, né, da Bíblia Católica, muito bom, por sinal, já li umas 2 vezes, 3 vezes. E tem um livro de Provérbios. Você acha que foi Provérbio quando Provérbio diz: eu fui feita antes do pó da terra? Você acha que foi Salomão que disse isso? Deus fez tudo através de mim.
Isso é uma revelação. E a revelação que os judeus tinham era através de um equipamento chamado Arca da Aliança. Era um equipamento de telecomunicação. Essa telecomunicação era com os anjos, com Deus. O próprio Deus descia, os anjos desciam. Os anjos de Israel, que é Miguel, Rafael e Gabriel, desciam e orientavam o povo. Da mesma forma acontece conosco hoje, só que através de sonhos. Através de sonhos, o anjo dá recados. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa ruim se aproximando de você, aí o anjo diz, tem uma cobra se aproximando de você. E às vezes é uma mulher ruim, aí o anjo diz, é uma aranha, tem uma aranha caranguejeira te aproximando de você. Então os anjos se comunicam conosco através de códigos e charadas em sonhos. E Israel tinha muita comunicação com Deus. Por isso que os alemães eram doidos para pegar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi encontrada com o sangue de Jesus. A Arca da Aliança funcionava através de sangue. Você matava o animal e espargia em cima do ouro sangue. Aí ela funcionava, ela acendia. Olha, ela era atômica. Então quando você pega um salmo, você está pegando a informação de um anjo. Existem salmos humanos também. E queira ou não, é humano, porque os sacerdotes pegavam, entravam na Arca da Aliança com caneta e papel, como o pai de João Batista entrou, entendeu? E o pai de João Batista, ele entrou com caneta e papel. E aí, os anjos passavam o dia inteiro falando com a pessoa. Não era assim, não. Oi, não. Ali o anjo dava um código. E aí o cara escrevia. Daí nasceu as chamadas escrituras. O salmo, a lei, eram escrituras. E o livro, o Pentateuco, era chamada livro da lei. E os demais livros, escrituras. São as santas escrituras que nos falam de Jesus, que nos aponta às alturas e nos faz ter fé e luz, como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Olha, esse hino antigo são as santas escrituras que nos falam. Hino antigo, né? Não sei que hino é esse. Será que é da harpa? Aqui é da harpa, olha. É da harpa, eu cantava tanto esse hino, gente. Olha, tá tudo ok no som? Você viu? Olha, viu? Eita, isso é autoridade, velho. Preste atenção. São as santas escrituras que nos falam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas a luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais será ouvido outro conto de amor, quem converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram, a bondade de Jesus. Nunca mais será ouvido outro conto de amor, que transforma o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma numa nova criação.
Quero continuar ouvindo este conto de amor. Salvação, estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais será ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho nos fala de perdão que transforma o homem velho. Nova criação são as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar para nos dar eterna vida. A morte se humilhou, tendo já sido a lida. Deus o Pai o exaltou. Nunca mais será ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor, suas mãos e pés pregados com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Quero continuar ouvindo este conto de amor que transforma o perdido e rebelde pecador, como os santos evangelhos que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu fui o primeiro pastor a falar sobre a origem do Salmo. Tá travando, né? Lara, 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 lara. Vamos ler o Salmo, bora? Tá travando, né? Mas tá bom, agora melhorou. Lara, lá é porque eu tava na Rapa Cristã, e aí fica entrando cookies. Aí os cookies ficam travando o computador. Olha, incrível, né? É umas propagandas forçadas, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá, Salmo 71. Diz assim o Salmo 71. Sê tu minha habitação forte, qual possa recorrer continuamente, desde o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das mãos dos homens injustos e cruéis, pois tu és a minha esperança. Senhor, tu és a minha esperança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe, e o meu louvor será para ti continuamente. Eu sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio. Acha-se na minha boca o teu louvor e a tua glória de dia, todos os dias. Não me rejeitasse no tempo da velhice, mas não me desampares quando eu for acabado a minha força. Olha, não me desampare na minha velhice, nem se afaste quando acabar as minhas forças. Dizendo, Deus me desamparou, persegui-o, tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, não fique longe de mim. Meu Deus, apressa-te em me ajudar. Sejam confundidos e consumidos os meus adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal.
mas eu esperarei continuamente em ti, e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a justiça e a tua salvação todos os dias, pois não conheço inúmeras delas. Sairei na força do Senhor, farei menção da tua justiça e só dela. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade, até que anunciando as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força de geração em geração e o teu poder todos os vindouros. Também tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito muitos males e angústia, me dará ainda a vida, e me tirará do abismo da terra, aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolará. Também eu louvarei com saltério, bem como a tua verdade, ó Deus, cantarei com harpa, ó Senhor Deus de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim com a minha alma, que tu me remistes. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Amém. Salmo 71. Amém, amém, amém e amém. Então, quando você lê o Salmo, você vai lembrar que esse Salmo foi um recado de um anjo. E é um mantra, é uma oração, é um livro de reza. Para cada situação da vida existe um salmo. É só você orar. Veja aí o mistério dos salmos. Como orar os salmos? Você pode orar cantando, você pode orar falando, você pode orar declarando, você pode orar cantando, imaginando. Existem várias maneiras. É como um livro de reza que a pessoa faz, né? Não é apenas palavras bonitimba de uma pessoa que não tinha nada para fazer, então vamos fazer as palavrinhas bonitimba. Não. Se trata de uma revelação de códigos para você mudar a sua vida. Está passando problema? Cante financeiro? O Senhor é meu pastor e nada... Faça com fé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está com um problema de perigo? O inimigo está à espreita. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí para cada... Salmo 70, pressa-te, ó Deus. Salmo 71, te adorarei, porque remiste a minha alma. Tem um salmo para perdão do pecado. Tem um salmo para vencer os inimigos. E esse salmo tem palavras códigos. Porque as palavras, elas são como aquela abracadabra. Abracadabra. Eu falo e crio enquanto falo. As palavras são chaves. São chaves. E aí segue o livro de Provérbios. O livro de Provérbios também é metafísico, porque tem hora que o livro de Provérbios é a sabedoria falando. Eu tenho certeza, e um dia eu vou estar lá com ela, que a sabedoria é Sassá, né? O primeiro espírito a ser feito foi Sassá. Claro que ela não ia perder essa oportunidade tão boa de falar da Arca da Aliança, né? Então, acredite nisso e use.